Olá pessoal, eu me chamo Paulo Romero e sejam vocês muito bem-vindos à nossa aula de administrativo do curso Meta. Agradeço a confiança depositada em nós e espero que possamos contribuir aí significativamente para a sua tão sonhada aprovação. Hoje, nessa primeira aula de administrativo, nós vamos falar sobre atos administrativos, uma matéria bastante importante aí para o seu concurso. Vamos lá? Quando a gente fala de atos administrativos, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a diferença do ato para o fato. O ato administrativo é conceituado na doutrina, na melhor doutrina e pela doutrina majoritária, como sendo toda declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, inferior à lei, sujeito a controle pelo judiciário e regido e voltado para o interesse público. Mas, como eu disse, a gente precisa ter em mente essa diferença entre o fato e entre o ato. Então, bora lá para o quadro para a gente diferenciar isso aí. Pessoal, todas as vezes em que você se deparar com a palavrinha atos aí na nossa matéria, precisa ter em mente que o ato é uma declaração. E essa declaração, ela a princípio não acontece. Se eu, por exemplo, falar que eu sou o gestor público, suponhamos, e que eu vou ali declarar minha vontade de construir um viaduto. Na hora que eu assino o papel, que eu declaro a minha vontade, o viaduto ele vai brotar do chão? Não. Então, essa nossa matéria de atos é uma matéria voltada para a declaração de vontade e não para um acontecimento. Então, não é um acontecimento. Já quando a gente trabalha e visualiza sob o outro ponto a questão do fato, é justamente o contrário. O fato, ele acontece. Se a gente está diante de um fenômeno da natureza, se a gente está diante de uma chuva, por exemplo, o que a chuva declara? Nada. Então, o fato, ele acontece, diferentemente do ato, que é uma declaração. Então, olha só, o fato é um acontecimento e não uma declaração, certo? E aí, as bancas elas podem trabalhar com vocês, elas podem questionar a questão do silêncio, tá? Às vezes isso aparece em prova. O que vem a ser o silêncio da administração? Inicialmente, o que o silêncio significa para nós no direito? O silêncio não significa nada. Ficar aí calado, não dizer nada, é o mesmo que nada. Então, se a gente está ali diante de um silêncio da administração, imaginemos aí que uma cidadã, uma mãe, procura a administração, procura a secretaria para poder pedir ali uma medicação para alguém na sua família que necessite, né, desse atendimento. E a administração responde assim. Se ela ficou calada, o que ela declarou? Nada. Ela nada declara. Mas a gente pode dizer que esse silêncio, ele aconteceu. Então, nesse caso, o silêncio diante de uma relevância jurídica, ele equivale a um verdadeiro fato e não a um ato, já que o silêncio nada declara e o ato é uma declaração. Por outro lado, quando existe uma norma,
quando existe uma lei, por exemplo, dizendo que o silêncio administrativo equivale a dizer sim ou equivale a dizer não, a gente ali vai estar diante então de um ato administrativo se voltado para o interesse público. Quer ver um exemplo? A gente pode falar assim, ó, se o presidente da República, ele depois de recebido um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado e remetido ao presidente, ele tem um prazo para sanção e para veto. De acordo com a Constituição, se ele se silencia, se ele fica silente, isso equivale a dizer que ele concorda que aquele projeto vire lei. A gente vai estar diante da sanção tácita. Então, ficar calado, nesse caso, equivale a um ato e não a um fato. O mesmo acontece no direito de preempção, aquele direito de preferência do Estado na aquisição ou na compra de um determinado imóvel, por exemplo, que tenha sido tombado. Então, a preempção, dependendo da legislação, se o Estado fica calado e não responde ali ao interesse de venda do proprietário, isso equivale a dizer que o Estado não tem interesse a adquirir aquele imóvel, o que significa que ele declarou. Então, diante dessa declaração, a gente pode sim dizer que o silêncio foi um ato. Então, e aí? Como é que você vai fazer lá na sua prova? Silêncio vai ser fato ou vai ser ato? Vai depender da maneira como ele te pergunta isso lá na prova. Se a gente estiver diante, então, de uma declaração essa que tenha uma norma, um embasamento dizendo que ficar calado equivale a concordar ou discordar, isso vai ser um ato. Agora, se o silêncio simplesmente acontece e não equivale a nada, é o nada jurídico, a gente vai dizer que o silêncio é um fato, já que o fato é um acontecimento. Então, pessoal, vamos lá conceituar. A gente agora parte para o conceito do nosso ato administrativo. E o que é o ato administrativo? Escuta aí, é toda declaração de vontade da administração do Estado na atividade administrativa ou de quem lhe faça as vezes. Quem faz as vezes do Estado? Eu tenho uma administração indireta, eu posso ter uma concessionária de transporte de serviço coletivo, né? Ela pode, por exemplo, fazer as vezes do Estado e, diante de uma alteração de horário de ônibus, ela pode sim fazer um ato administrativo, já que isso é voltado para o interesse público. Então, retomando o nosso conceito, a gente tem aí toda declaração de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes inferior à lei, porque o ato administrativo ele precisa obedecer à lei. É também regido pelo interesse voltado, né, ao interesse público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Então, o que a gente precisa ter em mente é fato não se confunde com ato. Fato é para a gente um acontecimento, enquanto que o ato é uma declaração de vontade. Certo? Pessoal, dentro do ato administrativo, depois da parte conceitual, que você já anotou aí no seu caderno, qualquer coisa você pode ir dando pausa aí, a gente vai trabalhar agora as dimensões desse ato administrativo. E quais são os planos ou dimensões do ato administrativo? Olha, basicamente são 3. A gente até tem mais dimensões, mas para o seu concurso, 3 resolve tranquilamente. A primeira que a gente tem aí que trabalhar é a dimensão da existência ou também chamada de perfeição. E aqui, o que a gente vai analisar
é se o ato é perfeito, se o ato existe. E nessa primeira dimensão, nada tem a ver ali diretamente com a lei. Então, na dimensão da perfeição, se lá numa prova de concurso, porque isso cai bastante, se ele coloca assim, perfeito é o ato que obedece à lei, isso vai estar errado. Porque o plano da perfeição, ele diz respeito à formação do ato. Então, olha só. Primeiro plano, primeira dimensão, a gente tem aí existência. Ou perfeição. Então, como é que a gente faz para saber se o ato ele é perfeito? Como é que a gente faz para saber se o ato existe? Ato perfeito é aquele que cumpre o seu ciclo de formação. Ato perfeito é aquele que cumpre o seu caminho. É aquele que já passou por todos os órgãos, por todos os departamentos aonde ele tinha que passar. E se ele cumpriu o seu caminho, a gente vai dizer que esse ato perfeito, ele nasceu. Se ele nasceu, ele existe. Então, ó, pensa numa mulher gestante. O bebê na barriga da mãe está em processo de formação. Ele precisa de todo aquele ciclo gestacional para que ele se torne perfeito, para que venha a nascer. E se nasce, no mundo aqui fora ele existe. Fazendo essa analogia aí com a gestante, que não tem nada a ver com o direito administrativo, mas que ajuda a gente bastante, lembrem que o ato quanto à perfeição e quanto à existência é aquele que cumpre o seu ciclo de formação. Se sim, ele existe. Se sim, ele é perfeito. O segundo plano que a gente precisa trabalhar aí é o plano ou dimensão da validade. A dimensão da validade, ela vai trabalhar justamente com o ordenamento como um todo. Aqui sim, a gente vai precisar analisar se o ato obedece à lei. Então, ó, retomando naquela primeira dimensão, a da perfeição. Se a prova te fala, ato perfeito é o que cumpre a lei? Não. Ato perfeito é o que cumpre o seu caminho, é o que completa o seu ciclo de formação. É aquele que existe. Já o ato válido, ó, segunda dimensão. Ato válido, esse sim, é aquele que obedece à lei, é aquele que obedece à Constituição, às normas, obedece os princípios administrativos, obedece o ordenamento como um todo. Então, olha só, se a validade, eu tenho que o ato válido é o que obedece à lei, aquilo que obedece à lei é legal. Então, o ato válido é sinônimo de ato legal. Já o ato válido, como ele obedece às normas, obedece à Constituição, obedece os princípios e o ordenamento como um todo, é também correto que a gente diga que o ato é legítimo. E o que vem a ser o ato inválido? Simples. O ato inválido é aquele que não obedece à lei. Então, aquilo que não obedece à lei é ilegal. Aquele que não obedece às normas, que diz respeito aos princípios, que são verdadeiras fontes normativas, é um ato ilegítimo. Então, ó, ato inválido é igual a ilegal, que é igual a ilegítimo. Entenderam? A gente tem, retomando,
que a primeira dimensão da perfeição não analisa legalidade, analisa formação, analisa cumpriu o caminho que tinha que cumprir, o ato já nasceu? Se nasceu, ele existe. Perfeito, existente. Segunda dimensão, ato administrativo, sob o aspecto da validade. O que é o ato válido? Ato válido é aquele que obedece à lei, portanto ele é legal. Se obedece o ordenamento como um todo, ele é um ato legítimo. Já a terceira dimensão, bora para ela. Letra C aqui. Dimensão da eficácia. Sob o aspecto da eficácia, a gente vai analisar se o ato produz efeitos. Se ele produz efeitos, ele é um ato eficaz. Se não produz efeitos, ele é um ato ineficaz. Para que o ato produza esses efeitos, é necessário que tenha publicidade. Então, um requisito indispensável, necessário para que o ato seja eficaz, é que esse ato seja publicado, tenha publicidade. Certo? Então, pode ir lá na sua prova, ele te perguntar o seguinte: o ato pode ser perfeito, válido e eficaz? O ato pode ser perfeito, inválido e eficaz? Ele pode ser perfeito, válido e ineficaz? E ele pode ser imperfeito, válido e eficaz? A primeira coisa, precisa diferenciar cada uma das dimensões. Perfeição quanto à formação. Então, o que na prova ele quer saber é se passou aonde tinha que passar, se cumpriu o caminho que tinha que cumprir. Então, olha aqui, ato perfeito, válido e eficaz, cumpriu o caminho feito por quem tinha que fazê-lo, obedece à lei, validade, e já produz efeitos. Eu determinei lá no nosso começo da aula, como gestor público, imaginemos, a construção de um viaduto. E aí, imagina, quando eu anotei no papel necessária a construção de um viaduto, esse viaduto ele não brotou do chão. Então era uma mera declaração e não um acontecimento. Mas quem é a autoridade ali no caso, imaginem, municipal, responsável pela determinação de uma construção de um viaduto? Eu tenho o gestor público na figura do chefe do executivo, prefeito. Então, o caminho seria o próprio prefeito. Então, o ato estaria perfeito? Cabe a ele determinar, segundo a lei, o que ele determinou, se sim o ato é válido, porque ele é legal, obedece à lei, e eficaz quando o ato começa a ser feito, quando o viaduto começa a ser construído. Olha só, quando o viaduto começa a produzir efeitos. Então, os efeitos começam a ser aí visíveis no mundo real, no mundo concreto. O ato começa a ser concretizado. Então, isso aqui é perfeitamente possível. Já no segundo caso, o ato pode ser perfeito, inválido e eficaz? Também. Só que, perfeito porque feito por quem tinha que fazê-lo. Inválido porque não obedece à lei. E eficaz porque está produzindo efeitos. Eu não te disse em nenhum momento que a dimensão da eficácia tinha que produzir efeitos legais. Eu te disse que tinha que produzir efeitos.
Então, se o ato produz efeitos, ele é eficaz. Mas e essa invalidade? Isso aqui faz com que o ato tenha que ser anulado. Mas num primeiro momento, a princípio, isso aqui também pode ocorrer. Mas lógico que a consequência disso é a anulação. A anulação futura pela própria administração ou pelo poder judiciário. E quando a gente fala de perfeição, validade e ineficácia, também é possível, feito por quem tenha que fazê-lo, obedece à lei. Imagina, regulamentar tempo em fila de banco, feito pela gestão municipal. Só que aí colocam que a partir de 1º de janeiro de 2018 é que esse ato valeria. Então hoje, em 2017, ele é um ato ineficaz. Ele só produzirá efeitos quando chegar à data futura prevista, estimada. Então isso aqui também é possível. Agora, eu posso dizer que o ato pode ser imperfeito, válido e eficaz? Não. Por que não? Porque se ele é imperfeito, ele ainda não nasceu, ele ainda não existe. Então é requisito para se analisar a validade e a eficácia que o ato seja perfeito. Por quê? Como que vai analisar se o ato produz efeito se ele ainda nem feito foi? Então, pessoal, essas são as nossas 3 dimensões dos atos, 3 dimensões que costumam cair sim em prova e o examinador vai tentar fazer aí uma bagunça misturando os conceitos. Então, precisa ter aí guardado em mente a diferença que existe basicamente entre os 3 para que lá na sua prova você consiga gabaritar lá sem nenhum problema a questão. Tranquilo?